Napério. Se você quer fazer um tratamento que resolva, você vai precisar plantar longevidade. Ponto final. Esse daqui foi um dos casos que me foi enviado pelo direct e eu quero começar dizendo o seguinte: o mais importante da periodontia é a gente conseguir entender o contexto. Porque se você não entende o contexto da história com o paciente, existe a chance do paciente não ter uma conexão com você e você ser mais um dentista que vai atender e depois vai embora, entendeu? Você vai ser mais um. Napério. Se você quer fazer um tratamento que resolva, você vai precisar plantar longevidade. Ponto final. Não tem resultado de periodontia se você faz uma ação única, uma sessão única. Se você é mais um dentista, você tem que ser o dentista. É a única forma de você conseguir resultado. Para você conseguir entender isso, eu tenho uma frase para conexão que é chegar e falar assim: então, paciente, principalmente quando você vê um caso grave. Atenção. Então, paciente, me conta, por que um moço bonito, jovem, uma moça bonita, uma mulher bonita, tem uma situação uma situação bucal assim? Me conta para eu entender. É meio assim, você valoriza que o paciente chegou, e que bom que você veio, mas me conta, como um homem bonito como você tá com uma situação bucal assim, como uma mulher bonita como você, como um moço bonito como você, não tô entendendo por que é que tá assim. E assim é o gancho para eu começar a ouvir a história do paciente. E por que eu quero ouvir a história do paciente? Porque isso conecta, isso faz com que eu entenda o outro como um humano, como uma pessoa que tem uma história por trás dessa, e essa história fez chegar a essa situação de bucal. E aí, essa história que me contaram. Professora Cristina, primeiro gostaria de dizer que você mudou a minha vida na pério. Sempre gostei de pério, mas depois dos seus vídeos, dos seus ensinamentos, eu aprendi muitas coisas e passei a gostar mais ainda. Obrigado por todo o conhecimento compartilhado. Que bom, tá? Para a periodontia ser amada, adorada, porque ela traz resultado, ela muda a vida. Acho que já te disse que curso primeiro ano de orto, mas também amo pério e prótese. Ótimo, tá? Clínicos que conseguem resolver muita coisa, eles são únicos. Essa foto, já vou mostrar, é de um rapaz de 30 anos, chegou ao meu consultório semana passada com o rosto inchado e abscesso enorme na região do 46. 46, completamente cariado no indivíduo de 30 anos, tá? E pericoronarite no 48 ao mesmo tempo, com toda essa placa, um caos. Então imagina, 30 anos, 46 totalmente cariado, 48 com pericoronarite, muita placa, acessei a endo do 46, que bom que deu para tratar, fiz a remoção da gengiva no 48, então tratamento já imediato de pericoronarite, talvez não precisasse ser assim, porque para urgência de pericoronarite, fazer um procedimento cirúrgico numa situação de urgência talvez seja muito doloroso, pode também, eu só faria o tratamento emergencial de dor, para depois fazer o tratamento de base, mas enfim, sentiu alívio imediato, fez a medicação e o rosto desinchou no dia seguinte, exato, tá? E ele voltou hoje, depois de um tempo, com a queixa de incisivos que não param na boca dele. Ele disse que quando ia conversar, o dente queria sair, ou seja, os dois incisivos com mobilidade e ele conversando e os dentes se movendo. E um colega falou que viu o dente balançando, ele viu o dente balançando enquanto ele conversava e falou: olha, o bagulho vai cair ainda na sua boca. Imagina, né? Ele conversando com um colega e ele vendo que o dente estava balançando. Então, além de incomodado, as pessoas notaram o seu problema. E ele disse: a senhora resolveu semana passada. Resolveu semana passada porque ele estava com abscesso, muita dor, então resolve de novo. E a história é o seguinte, isso só para dizer que se você não conta a história, você só vê o dente. Se você ouve a história do paciente, e isso não é nem ficar sentado assim, você direciona para a história ser breve, mas bem objetiva, e tudo dá certo, tudo dá tempo, só que tem que ter vontade para ouvir, tem que ter coração aberto para escutar. Ele é um homem de 30 anos, bonito, porém de baixo peso. Baixo peso com 30 anos me preocupa, tá? Tem algum problema. 30 anos, magro demais, tem um problema. Mas daí conta a história, tá? Não tem mãe, foi criado pela avó.
somente os dois, ele e a avó, quando o pai morreu de HIV. Ele trabalhava em um hospital e parece que a contaminação aconteceu lá. Isso há mais de 25 anos. Então, só teve a avó. São de uma família bem instruída, a avó é formada em radiologia e lecionou muitos anos aqui. Então, aqui na cidade, né? Formou todos os filhos, mas este neto foi rebelde e teve contato com drogas e nunca quis estudar. Entendeu? Esse rapaz, jovem, bonito, de 30 anos, de baixo peso, veio com o dente 46 destruído e o 48 com pericoronarite e os dentes anteriores 31 e 41 balançando. Entendeu? Está ou esteve envolvido com drogas. Nós fizemos um projeto onde nós fazemos um atendimento a uma clínica de reabilitação de dependência química. Se alguém puder, isso é um excelente projeto para você conseguir, para você começar a ajudar as pessoas. Porque enquanto eles estão envolvidos na droga, nada importa, absolutamente nada. Só buscar mais droga, só a próxima dose, e toda a saúde fica deixada para trás. E aí, quando talvez ele esteja pensando em parar ou alguma coisa, eles descobrem que tem algum problema, ou por causa da dor, que era o caso dele, né? 30 anos, 46 destruído, 48 com pericoronarite. Nunca usou fio dental, não escova porque disse que não achava ser importante. Não escova porque não achava ser importante, ninguém colocou isso como importância. Revolta, nada importa. Porque quando a pessoa é usuário de drogas ou quando a pessoa tem uma dependência química, só importa a próxima dose. Normal, é isso, tá? A gente tá lá para ajudar. O que eu posso fazer para ajudar sem ser julgar? Porque julgar não ajuda. Porque se fosse assim, talvez a pessoa já teria saído da situação. É difícil, é árduo, é isso que a gente tem que entender. Mas hoje tive a oportunidade de olhar nos olhos dele e explicar tudo. Tem que explicar. Ele saiu de lá com fio dental e pasta e ficou de comprar uma escova nova. Nesse momento, talvez escovar, passar fio com pasta, nem sempre é o tudo, mas já é alguma coisa, né? Expliquei que quer muito mudar o aspecto da boca. E ele disse que quer mudar muito o aspecto da boca. Então, assim, ó, várias coisas. Uma é o profissional, ser a pessoa que motiva, e a pessoa chega lá e vê assim, nossa, a doutora tá me ajudando, eu posso mudar, tem uma luz no fim do túnel, eu tenho alguém que me ajuda a fazer diferente. Isso dá a diferença. Você não tem noção do quanto o paciente se conecta quando ele encontra alguém que quer ajudá-lo. Porque justo agora, olha a história dele, tá? Ele conheceu uma gata. Enfim, professor, os dentes estão com mobilidade grau 3. E na radiografia já não se viu 31 e 41 completamente extruídos. Extruídos, então, tirei de contato e quando tirei, ele ocluiu os molares. E ficou muito feliz. Então, ficava batendo, né? E ficou super feliz e ele já não ocluía mais. Depois realizei raspagem de boca toda com profilaxia. Deixei bem claro para ele não criar expectativas que o caso dele é extração, mas que poderíamos mudar a condição bucal dele, quem sabe melhorar aquela lesão enorme. E professora, é capaz de formar osso novamente? Programei com ele uma vez por semana, depois com 15 dias, vamos lá. Enfim, vou colocar o caso dele e entendendo a situação, aqui tem cálculo, tem placa, uma foto maravilhosa, parabéns, da remoção de placa, de cálculo, e já melhorou muito. O que a gente tem que pensar aqui nessa situação? A gente vai pensar no seguinte, primeiro, a melhoria da cavidade bucal, que já foi assim maravilhosa, ótimo, ótimo, ótimo. Às vezes, tem perda desses dentes anteroinferiores quando a gente tem inserção anormal de freio labial inferior. Quando tem estreita faixa de gengiva queratinizada, a movimentação muscular puxa, mexe, e a gente vai ver numa das imagens aqui, essa que está limpinha, sem placa e cálculo, que tem pouca margem, tem pouca faixa de gengiva queratinizada. Pode ser que seja perda por ausência de gengiva queratinizada, e aí ele vai puxando, e ele causa uma perda exatamente nos dois. No entanto, eu tenho uma outra coisa para a gente começar a pensar. Quando o indivíduo fuma, ou é usuário de algum tipo de droga, tabaco, agora eu vou falar assim uma coisa bem séria, que é o narguile, ou narguilé, não importa a pronúncia que a pessoa usa, todo mundo sabe o que é. O narguile
mesmo que eles falem que daí tem a água, ele dilui na água, o efeito do narguile, que é aquele charutinho, aquele cachimbinho que ele vai e ele borbulha na água, de fato, ele dilui a nicotina na água. O problema é, como o efeito da nicotina é menor, e a nicotina é um deles, o que vai na cavidade bucal são outros metabólitos tóxicos, por exemplo, fumaça. E o que é que tem naquela fumaça? Se aquele cachimbo não tem filtro, você não sabe a composição, então isso é muito mais perigoso porque você não sabe qual o componente que tem aqui, ali. E que, por estar diluído em água, o indivíduo fuma mais do que se não tivesse diluído. Então, eu vejo muitas lesões avançadas e necróticas, às vezes, com narguilé. Ele não sabe o que ele usa. E talvez, nesse momento, nem faça tanta diferença o que a gente usa, o que ele usa. O que a gente precisa saber é que se existe uma droga estimulante, ele tem um maior risco em estimulação adrenérgica. Por exemplo, anestesia. Sempre atento, sempre com kit de primeiros socorros, só porque ele pode ter uma hiperestimulação adrenérgica. E aí a gente vai acabar, faz o tratamento e tudo mais. Precisa tirar a causa, porque se for o cigarro, se for o cachimbo, o que quer que seja, aquilo ali está tendo um dano direto naquela região. Pode ser que não, pode ser só inserção anormal de freio. Mas eu vou dar uma dica, o que a gente vai olhar para nós sabermos se o dente vai ficar na boca ou não. Eu preciso que você olhe se a gente tem uma base óssea. Às vezes, o indivíduo tem uma base de osso na lingual. Às vezes, a pessoa tem uma fina camada de tecido ósseo, que pode ser uma matriz de neoformação. Mas nessa situação, que ele já tem tudo e ele está totalmente radiolúcido, não vai formar. No máximo que pode acontecer é a gente pensar no pico ósseo, tem pico ósseo ali, e nos picos ósseos, o tecido, por homeostasia, por equilíbrio, ele vai subir um pouco, mas ele já tem perda óssea nos outros dentes, já tem perda de papila, é difícil da gente conseguir formar. Enfim, se forma ou se não forma osso, como eu não estou vendo nenhuma matriz, como eu estou vendo perda no periápice, não tem matriz óssea para a gente conseguir neoformar. No entanto, nessa situação, foi feita uma contenção caprichada, bem feitinha, e nestas situações, quando o paciente tem pouco recurso, ou quando o paciente tem outras prioridades, então, por exemplo, neste caso em específico, o paciente veio com abscesso no 46 e pericoronarite no 48. A primeira prioridade é salvar aquilo que tem condições de ser salvo, por exemplo, o 46, que vai precisar de um tratamento endodôntico, restauração, não sei se vai ser prótese, não sei se vai ser restauração direta, mas é salvar aquilo ali. E, às vezes, o paciente não quer investir ou não está em condições de investir aqui, mas ele também não quer ficar sem o dente, porque ele tem 30 anos, ele é jovem. Aí, o que a gente pode fazer? Fazer exatamente isso aí que foi feito, que é uma contenção muito bem feita, muito bem orientada, muito bem higienizada, com escovas interdentais. Aí, o que faltou? Não sei se foi orientado a usar o uso de escova interdental, para que o paciente mantenha a higiene. E aí ele está só apoiado em mucosa. Se instrumentar tudo, vai chegar no ápice do dente e às vezes vai chegar no periápice. Depois, a minha dica é, depois de fazer a contenção, corta o ápice do dente e deixa ele fora. Só para você não ter uma base de tecido que fica ali em contato com a gengiva, e aquilo ali acabar podendo causar uma infecção tecidual, só isso. E assim, pode deixar bem feito, ele pode ficar com uma contenção em caráter permanente, ele precisa estar sempre higienizando para que isso acabe não virando um maior fator retentor de placa e isso acabar ficando estável por um bom tempo. É mais ou menos isso que a gente tem que pensar para conseguir manter o tempo. Em resumo, a riqueza deste caso é a história que vem junto com ele. É muito grave pela história familiar que contou, por causa da avó, por causa de outras coisas, porque ele diz que ele era usuário de drogas, dependente químico, e que por conta disso, isso não era importante para ele. A gente tem condições de conseguir reverter tudo isso, condições de colocar isso numa nova situação através de um acompanhamento e de um tratamento. E por conta disso, o dentista tem um
um papel fundamental na hora de conseguir equilibrar, melhorar, e no quesito prognóstico, não dá para nós dizermos o que vai ficar, o que não vai ficar, porque a perda óssea está muito severa, vai acabar perdendo o osso mesmo, não tem como acabar mantendo aquilo ali. Enfim, só para a gente conseguir trazer mais luzes para o caso. Existe uma outra possibilidade, que é tirar os dentes, fazer uma moldagem, e nessa moldagem fazer uma prótese adesiva, que seria assim, uma prótese adesiva com abas presa nos incisivos laterais. Isso fica bem bonito, bem estético. Custa um pouco mais. Tudo isso é para dizer assim, isso aqui é odontologia da vida real, para a gente dizer de que jeito nós podemos ajudar o paciente da melhor forma possível. Nesta situação específica, a prioridade é que ele consiga tratar aquele molar que está com tratamento endodôntico, que tem condições de ficar, e às vezes o paciente está com recursos financeiros destinados para aquilo, e a gente faz a contenção. Mas o que a gente vai fazer, a gente vai sempre manter tudo isso na melhor condição possível, para que talvez daqui a pouco ele mude de prótese. Mas às vezes isso vai ser cuidado, vai ser mantido, e não tem problema, vai mantendo isso. Aí quando pergunta assim, qual o tratamento de longo prazo? Longo prazo, manutenção preventiva, manutenção preventiva, manutenção preventiva, e o paciente vai estar cuidando. Eu tenho casos como esse, do próprio dente do paciente, que estão há muitos anos em boca. Mas por que estão há muitos anos? Porque tá ali, tá do tamanho certo, tá do formato certo, tá da cor certa, o paciente higieniza e o paciente retorna. Tá tudo ótimo. Qual vai ser a diferença de uma prótese suspensa? Nenhuma. E outra coisa, quando eu estava conversando com os professores da prótese, se vai fazer uma PPR para isso, o problema da PPR é que ela vai estar apoiada com grampos nos incisivos laterais. E os pobres dos incisivos laterais vão ficar com mobilidade por conta da sobrecarga. Conclusão que a gente chega é que incisivo sempre é melhor fazer uma prótese adesiva, porque é um dente pequeno. E aí acaba ficando, né? Cortando o ápice, o canal radicular ele fica longe, tá? Aquilo ali não vai causar infecção periapical, porque ele está longe. Se vai degenerar aquele tecido, vai degenerar, mas pelo menos ele está longe de qualquer tecido, e a gente vai só higienizar. Pronto, não acontece nada, não vai ter lesão periapical em longo prazo de jeito nenhum. E isso a gente vai estar sempre mantendo. O que não pode é deixar esse dente assim, sem manutenção preventiva, que vai formar cálculo e daqui a pouco perde o 32 e o 42. É isso que não pode. Aí acaba ficando complicado, né?